Olá, boa noite. Aqui é a Tatiana Bassi e você está no Pode Sintonizar, o podcast que te sintoniza em infinitas possibilidades. E hoje eu estou aqui com a Carla Lacerda. Oi, Carla, seja muito bem-vinda. A Carla que é jornalista. Também tem um tema muito interessante, que é a maternidade atípica, e foi por causa desse motivo que eu a convidei. Ela já tem 20 anos de jornalismo e eu vi a sua biografia e fiquei encantada. Nós vamos falar sobre isso também. Eu não estava falando no microfone e agora eu tô? Tudo bem? Seja bem-vinda, Carla. Tudo, Tati. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. E eu achei que você ia falar assim, e ela que tem 20 anos de idade? Ia ser bom, mas parece. Quase, Parece. nem Não, eu acho que tanto. parece muito. Mas Uns também não parece. 23, no máximo. Obrigada. É, Mas também não parece que tem 20 anos de jornalismo, né? Engana. não parece. Ah, que bom, fico feliz. Obrigada. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, maternidade atípica. Muitas pessoas perguntam o que é essa tal de maternidade atípica. É um termo relativamente novo, mas na verdade quer dizer apenas que é uma maternidade que fora do que seria típico. Do que seria típico, Por né? Do quê? normal. Aham. Porque é uma mãe que tem um filho com deficiência. Então, pode ser uma mãe que tem um filho com autismo, como é o meu caso. Meu filho é autista, tem 11 anos. Beijo, João Lucas. Ou uma mãe que tem um filho com síndrome de Down ou alguma deficiência física também. Qualquer neurodivergência. Agora essa palavra chique, né? Agora Exatamente, neurodivergência. Tati. Não, e eu descobri hoje uma coisa tão interessante. Eu tava na minha terapeuta. Você conhece a ferramenta de barra de axis? Não. Gente, eu pulando os assuntos aqui, era pra Não, ela mas se eu tô- apresentar mas e eu já tô pulando o achando assunto. ótimo, melhor aprender, me conta. Não, eu vou contar então aqui, mas agora eu quero que você volte a apresentar de novo, porque eu gostei muito da sua bio. Quero falar um pouquinho sobre um outro assunto, mas o assunto aqui é barras, não, gente. É maternidade atípica. É Certo. porque é o seguinte: hoje eu fui na minha terapeuta de barras e eu fiz um evento na semana passada para mães atípicas. E foi assim: eu resolvi fazer. No mês passado, eu fiz um evento chamado Conexão Rosa. E foi muito bom, todo mundo quis outro. E eu falei, mas qual será que vai ser o tema desse evento? Pensei. Criança, já fiz para câncer de mama. Criança todo mundo faz. Aí uma voz falou dentro de mim. Essa frase, mães atípicas. Eu falei, será que essa frase existe? E fui lá no Google olhar Pesquisar. mães atípicas. Aí o Google me contou que é mães que não são típicas, né? Isso. E aí eu conversando hoje com a minha terapeuta, e ela falou assim: você percebeu que você é uma mãe atípica? Você não é mãe de uma criança atípica. Você é uma pessoa atípica. Você é uma neurodivergente. Eu falei: será que é isso mesmo? Ela falou: você não tinha percebido isso? Eu falei: não. Eu falei: deve ser por isso que eu fiquei com tanta afinidade com esse tema, porque eu não passei com o meu filho, mas eu passei sendo uma criança que foi criada num sistema que ninguém entendia nada daquela criança. Aí eu quero saber qual que é a sua neurodivergência. Eu sou TDAH. Exatamente, é neurodivergente. Uhum. Eu sou TDAH. Aonde começou foi na terceira série que a professora me reprovou porque eu era dispersa. Pra você ver o tanto que a sociedade não estava preparada. Não, eu fui e ainda aprovada. não está. Por ser dispersa. Então eu sofri toda uma vida de muita repressão, porque achava que era coisa do meu comportamento, porque eu era preguiçosa, porque eu não era inteligente, porque eu era lenta, porque eu era baguncenta, porque eu era desligada. E agora tá sendo libertador para mim entender os neuroatípicos, né? De uma forma, está sendo abraçada. E quando eu percebi que inconscientemente eu estava abraçando essas mães, porque hoje eu percebo o seguinte: eu tive problema de maternidade, eu tive depressão, como se chama? Depressão pós-parto. Sim. Eu tive depressão pós-parto. O Gabriel, meu filho, ele é guerreiro, porque o Gabriel tinha assim tudo, coitado, pro Gabriel. Olha eu. A gente vai trocar um pouco. Não, vamos trocar os papéis, porque eu sou jornalista. Aqui nós vamos fazer podcast. Como chama o seu podcast? O meu chama Autismo Sem Culpa. Gente, vai lá no sininho, tanto da Tati, e lá no Autismo Sem no Culpa. Autismo Sem Culpa também, né? Porque E se hoje inscreva. é 2 podcasts. Isso. Mas, Hoje são 2, mas gente. eu fiquei Hoje não curiosa. é- O Gabriel tem quantos anos? O Gabriel tem 18 anos. Ah, bem mais velho que o João. E o Gabriel é o adulto da situação.
O Gabriel não teve tempo pra ser criança, ele tinha que olhar praticamente a mãe dele, entendeu? Sim. Gente, quando ela me colocou nessa situação de que eu era uma mãe atípica, eu fiquei com isso na cabeça o dia inteiro. Eu falei, então foi isso. A minha identificação com o tema, porque, como eu tava falando antes pra você, o meu filho, ele foi muito adulto. Sim. O meu filho que me percebeu que eu tinha déficit de atenção Você foi diagnosticada tardiamente. muito tardiamente. Quando adulta. Quando eu tive a depressão pós-parto, que eu passei pra dentro do consultório, e daí foi me estudar, foi ver todos os problemas que eu tenho, além desses. Sim. E aí, o Gabriel falou assim, foi quando o Gabriel virou pra falou assim, mãe, volta. E eu olhei pra cara do Gabriel e falei, que, Gabriel? Eu falei assim, mãe, você tava viajando. Uhum. E o Gabriel, acho que no máximo 10 anos de idade, uns 8, 10 anos de idade. Só pra você ter uma ideia de tanto que meu filho é adulto. Ele virou e falou, mãe, volta, você tava viajando. E aí o Gabriel começou a me ponderar. E aí foi quando eu percebi que todos os problemas que eu tinha de aprendizado, de relação, de um monte de coisa que eu não sabia explicar o que acontecia, essas ausências minha do déficit de atenção. Mas agora vamos voltar pra você. Mas é muito interessante como é que as coisas se conectam. Aham. E como a gente sente empatia por alguns temas. Por exemplo, como você disse, né? Você foi ligada a esse assunto por algo que você viveu a infância, a adolescência e também a parte adulta sem saber, né? Sim. Que está dentro da neurodiversidade, né? As pessoas, a sociedade é isso, né? São pessoas diferentes, singulares. E a gente tem que aprender a lidar e a viver com todos. Sim, e eu percebo que as mães que têm essa maternidade atípica, elas sofrem demais. Eu sofri muito sendo a neurodivergente da história, mas aí eu tive a minha mãe, eu tive a avó do Gabriel, que supriu. Mas aí ela supriu o Gabriel, graças a Deus. Beijo, meu filho, deu tudo de bom. Tá Uhum. lá em Joinville, vivendo a vidinha dele, lindo lá. E eu fui crescer agora, depois que eu me entendi. Mas eu quero dizer o seguinte, que se uma criança típica, uma criança normal, já sente, já é o reflexo da mãe, já é o reflexo da família, e é uma neurodivergente, é uma criança, vamos colocar aí, vamos falar do autismo agora. Certo. É uma criança mais sensível, é uma criança que eu acredito que ela percebe as emoções, ela percebe coisas no campo sutil muito mais fácil do que uma criança normal. A criança já percebe, se uma criança percebe 50%, então eu acredito que ela uns 150%. Agora você imagina, ela já tem a limitação dela. E ela receber, ela não entende, mas ela tá sentindo alguma coisa que a mãe. Porque eu acredito que essas crianças, ela tem uma dependência tão grande da mãe, que é como se a mãe ela fosse ainda parte da mãe, só que no externo. Que se a mãe estiver com problema, ela vai sentir isso muito mais forte. Eu acredito nisso. Então, se a gente não abraça uma mãe, se a gente não acolhe a mãe, se a gente não cuida da mãe, a gente não tá cuidando do filho. Porque o filho, ele é o reflexo da mãe. É dessa forma que eu comecei a perceber que a gente precisa olhar para as mães. Não é só para as crianças. Muita gente agora, graças a Deus, está começando a olhar para as crianças. Mas as crianças é o começo. Ali é o fim, na verdade. O começo é lá na mãe. É. Se a gente não abraçar a mãe, não dar o colo para a mãe, essa criança não vai ter um retorno bom. Por mais que ela faça terapia, acompanhamento, medicação, mas o que ela precisa, a âncora dela é a mãe dela. Se a mãe dela não estiver bem, ela não tá tranquila. Como que você, como mãe, se sente? Eu digo assim, a questão, né? Vamos falar da criança com autismo. A criança com autismo, ela é uma criança mais vulnerável. Ela tem alguns déficits comportamentais e de comunicação. Uhum. E o autismo, ele é considerado um transtorno. Ele não é uma doença. Uhum. Então, é até bom a gente falar isso para quebrar alguns termos errôneos que saem, inclusive, na mídia. Por que que não é doença? Porque não tem cura. Uhum. Então, é um transtorno que a criança nasce com. São fatores hereditários, fatores genéticos, né? E podem ser hereditários. E vai ter tratamento para a vida toda. Então, o que acontece? O papel de mãe se confunde com o papel de cuidadora. Sim. Porque o autismo, ele vem acompanhado sempre de uma comorbidade. Sim. Por exemplo, em torno de 40% das crianças com autismo vão ter deficiência intelectual.
Muitas crianças com autismo têm TDAH. Existe crianças com autismo e com síndrome de Down. Nossa. Aí é E puxado. aí, é puxado. E aí eu já ouvi falar que as crianças que têm autismo e síndrome de Down, o que mais pega é o autismo. É? A síndrome de Down seria até mais fácil de lidar. Nossa. De depoimentos que eu ouvi falar. Tem criança com autismo que vai ter epilepsia, tem criança com autismo que vai ter o TOD, que é aquele desafiador, né? O transtorno desafiador. Então, o papel da mãe se confunde com o papel de cuidadora. Por que eu digo papel da mãe? Porque existe uma pesquisa em que 78% dos pais abandonam as mães e os filhos com deficiência antes das crianças completarem 5 anos de vida. Então, a sobrecarga fica com quem? Com a mãe. Então, você pensa, né? Tá lá a mãe, que é cuidadora, que vai ter, né? Porque se o filho tem algum tipo de necessidade diferente, essa mãe vai ter que acolher. E aí? Ela tem que trabalhar. Não sobra mais tempo para exercer qualquer outro papel. Não sobra. Papel para ela ser mulher, para às vezes ela ser filha, ou para ela ser irmã, amiga, se ela não tiver uma rede de apoio. Sim. E é difícil demais ter essa rede de apoio. Então, por que a gente fala que é importante cuidar da mãe? Porque durante muito tempo, né, o próprio governo, as pessoas sempre olhou as pessoas com deficiência. E a gente, óbvio que tem que olhar, né? Eu sou uma das que mais luta pelo direito à inclusão do meu filho, pelo direito às terapias, porque, se eu for falar de verdade, é uma vergonha, assim. Sim. O João Lucas não vai ter o que ele merece e o que qualquer criança com autismo mereceria no Brasil. Eu tento dar o melhor, mas infelizmente eu sei que o meu filho não vai conseguir ter aquilo que ele precisa para ter qualidade de vida. Sim. Mas eu vou lutar até o final da vida para ele ter o melhor que ele puder. Sim. E se a gente não olha essa mãe adoece. Então vamos falar da mãe. Exatamente. Se não tiver essa rede de apoio, né, como você disse, como que essa mãe se sente? Ela adoece, porque imagine essa sobrecarga. Sozinha. E assim, o que você percebe na sua família? A sua família, ela sempre te acolheu ou você também percebe que a sua família não te acolheu tanto assim? A minha família sempre me acolheu, mas a minha rede de apoio, ela, digamos, é pequena. Por quê? Eu entrei na estatística, eu não vou falar que eu separei por causa do diagnóstico do João, né? Já existiam outros problemas no casamento. Mas meus pais são falecidos, as minhas 2 irmãs moram em Brasília. Aqui em Goiânia, eu tenho 2 tias que são idosas, 80 anos. Eu cheguei, inclusive, a morar depois da pandemia, né? Porque elas eram um grupo de risco. Mas depois da pandemia, eu morei com elas cerca de 2 anos. E tem uma coisa depois que você separa. O quê? Às vezes, você descobre que você tinha amigos do casal. Ah, e aí perdeu o amigo. Separou, perdeu o amigo. Sabe por quê? Porque você para pra pensar. Eram amigos do casal. Aí as suas amigas... não pareço, né, gente? Mas eu tenho 43, não é 20. Mas aí você pensa, aos 43, as minhas amigas ou estão casadas, ou estão divorciadas também. Esse dia a gente encontrou um grupinho da faculdade, eram 4. Aí eu achei que a gente reunir 2 casadas e 2 divorciadas. Cheguei lá, fiquei sabendo que já eram 3 divorciadas e só uma casada. Ok. Aí as que estão divorciadas, na verdade, elas vão estar naquele ritmo de, vou começar a sair de novo. Sim. Vamos ver como é que é se voltar pra pista. Elas estão voltando pra pista e você não tem liberdade de voltar pra lugar nenhum. Com quem eu vou deixar o João Lucas? Assim, as minhas tias são idosas. As minhas irmãs moram em Brasília. O meu ex-marido é de 15 em 15 dias que o final de semana passa com o João Lucas. A guarda é compartilhada, né? Tudo bom? Você pode ficar aí, né? Dê um match aqui no Inner Circle, né? Não vou fazer isso, né? Então, é isso, assim. A vida vai se tornando um pouco solitária. Com certeza, muito solitária. E por mais que a sua família te acolha, então a minha família mora em Uberaba e mora em Brasília. Na pandemia, eu pensei em mudar pra Brasília. Eu tô te perguntando porque na semana passada, uma influencer, o filho dela foi diagnosticado com espectro autismo. E aí, eles filmaram na hora de falar o resultado pra mãe. E a mãe não aceitava. Não, fulana, não vou falar o nome dela. Sim. Quem quiser
procurar, vai aparecer lá no Instagram de todo Até eu mundo. fiquei curiosa, vou procurar. E aí, não, fulano, ele não tem, não é bem assim. Não é isso, não. Sabe, a família nega quando tá dentro dela. Você sente, você assim, que convive com outras mães, você percebe essa reclamação, essa queixa de outras famílias também? Cada pessoa recebe o diagnóstico, Tati, de uma forma muito singular, assim. O João tinha 2 anos e 2 meses. O João nasceu prematuro, eu tava com 35 semanas. Eu já percebia alguns atrasos no desenvolvimento dele, mas como assim, meu primeiro filho e nasceu prematuro, eu sempre pensava assim, uma hora ele alcança, uma hora ele vai alcançar os marcos de desenvolvimento. Mas a pediatra sempre acompanhando e falou, Carla, chegar perto dos 2, se ele não estiver falando, vou te encaminhar para tudo quanto é profissional, neuropediatra, né, tá. E eu lembro que quando ele deu o diagnóstico, ele falou assim, o João Lucas está dentro do espectro do transtorno do autismo, que é a nova terminologia, né, o João foi diagnosticado em 2005, é a nova terminologia do Manual de Psiquiatria, que é o DSM-5. Naquela época era o DSM-5, hoje é o DSM-5R, acho que revisado. A maioria da sensação, e foi o que eu senti na hora, é uma sensação de luto. Por que eu falo de luto? Porque você vai com um filho pro neuropediatra e, de repente, é como se ele te entregasse outro filho. Porque o ser humano idealiza as coisas. Sim. Então, assim, você, né, você falou do Gabriel. Quando você tá grávida, você imagina um monte de coisa. Você imagina o rosto do seu filho. Primeiro, você imagina se você é menina ou menino. Você imagina pra que time vai torcer, né? A gente tá aqui, o Rafael. Ele tá com alguma camisa verde. Eu não reparei se é do Goiás ou do Palmeiras. Não vou contar! Deixa eu não vou olhar. contar! Parece que é Goiás? Ixi! Ó, Matheus Tobias! Tem alguém aqui. Então é tipo torcedor do Goiás. Um abraço, Matheus Tobias. Ele sabe o que é. Ah, é? É, É o filho dele? Não. Ah, então tá. Mas, assim, você idealiza, né? Se seu time vai ser Goiás ou Vila Nova, não torço pro Vila Nova, mas eu gosto de todo mundo. O vô do meu filho. Vila. Pronto. E aí, quando ele te devolve e fala assim, seu filho está no transtorno do espectro do autismo, você começa a pensar assim, e agora? Tipo assim, meu filho vai pra universidade? Eu vou ser avó? O meu filho vai falar? Porque uma das coisas que a neuropsicóloga me falou assim, quando ele tinha 2 anos e 2 meses, meu filho vai falar, ela não sei. Eu quase caí pra trás, assim. Porque pra mim, assim, só quem não falava é quem tinha, né, problema, que era mudez. E, na verdade, o João tem 11 anos, o João é um autista não verbal. O João comunica comigo como? Chama PECS. É um sistema de troca de imagens. Hoje no computador. Então, vamos supor que o João quer uma banana. Aí tem lá a figurinha da banana no tablet. Aí ele aperta, eu quero banana. Aí eu dou uma banana. Quer dizer, tudo isso foi desenvolvido. Sim. Quando ele tinha 3 anos, era uma pasta que chama... Eu falei, né? O PECS, depois passa pro tablet. Então, o sentimento que você tem é de um luto. Você vai com um filho idealizado e aí você volta com outro. A maioria dos pais também me relata sentimento de luto. Só que tem alguns pais que aceitam o luto, vivem o luto, choram, porque é muito difícil. Não vou negar. E esse luto vai e volta, viu, gente? Vai e volta, não tem como. E tem outros pais, eles não aceitam o diagnóstico. Sim, não aceita. Não aceita. E aí o que acontece? Você acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança. Porque se você não reconhece que há algo, você não trata. E se você não trata, você... vai adiando o processo dele desenvolver. E dele ter qualidade de vida. Sim. Desculpa, pode falar. Não, mas era isso que eu ia falar mesmo. Mas olha, pra você ver o tanto que é importante. Ainda bem que você tem condições de hoje dar uma tecnologia, uma ferramenta tecnológica para vocês se comunicarem. Sim. Agora, você imagina quantas mães, porque eu te falei, eu tenho uma amiga que passa por isso. E ela tenta de tudo, ela é uma pessoa muito bem informada. Não sei se hoje em dia ela tem acesso a isso. Mas vamos olhar para as outras mães, que são a maioria da população. Não tem nem condição de ter acompanhamento. Imagina esse tablet. Sim. Quanto deve sofrer? E aí, o menino não come, porque não sabe falar que quer comer, que tá com fome, o que gosta, o que não gosta. Gente, que desespero, deve ser desesperador, né? Assim, eu falo que eles se viram em relação a essas necessidades básicas. Por exemplo, o João tá com fome, se ele não for pegar o tablet, ele me puxa pela mão, ele vai lá na geladeira, eu abro e pergunto, João, o que você quer?
Aí ele vai e aponta pra mim, né? Mas o apontar também, gente, ele aprendeu na terapia. Então, tudo que é instintivo pra gente, outra coisa que os autistas aprendem na terapia, a olhar no olho. Porque como que o ser humano aprende? Imitando. Repetindo. Então, isso. O neném aprende como? Ele tá olhando pra mãe, aí ele tá ouvindo o som. Aí ele imita. O Sim. autista já começa, ele tem dificuldade de olhar no olho. Então, uma das primeiras coisas que as terapeutas ensinam é: olha pra mim. Aí vai ensinar a criança. Então, a terapia indicada, a terapia que tem evidência científica é a ABA. Análise do comportamento aplicada. Nossa, eu semana passada eu fiz o evento que te falei. Eu Falou. levei a Júlia Bruno, ela é especialista em aba. Em ABA. Um beijo, um abraço, Júlia Bruno, aqui, porque hoje é merchan pra todo mundo. E é isso aí. Eu vi, então, é a terapia ABA, que é a única que tem evidência científica. E como jornalista, você falou algo assim que eu me preocupo muito. Em divulgar a informação. E divulgar a informação correta. Porque eu falo que, na verdade, são 2 tipos de luta, Tati. E as pessoas realmente que não têm condições. Porque, na verdade, é o que eu te disse, aqui no Brasil, nem quem tem muito dinheiro, dependendo do nível do autismo, que a gente tem nível de suporte 1, 2 e 3, né? O nível 3 é o que precisa de maior suporte, portanto, tem mais comprometimento. O nível 1 é o nível que precisa de menos suporte. Talvez a maior dificuldade vai ser a dificuldade de interação social. Provavelmente a pessoa com autismo que se formou na graduação, é um advogado, é um médico, é daquela série The Good Doctor, ou da advogada extraordinária. Aquele que todo mundo acha, né? Lindinho, fofinho, entendeu? Aquele super inteligente lá, que sabe viver. Exatamente. Sendo que a maioria, na verdade, vai ter problema como eu disse pra você, problemas cognitivos. Pra você ter ideia. Sabe quanto que eu precisaria pagar pro meu filho ter tudo que ele precisa de terapia, pra ele ter qualidade de vida? Chuta aí um número. Por mês. Cara, deve ser muito, porque é terapia pra tudo quanto é coisa, né? Uns 10 mil? Não. Quanto? Em São Paulo, que é a melhor clínica, assim, que usam um método de Massachusetts, R$50 mil por mês. Misericórdia. Só de terapia. Misericórdia. Te perguntar, tem fila de espera. Sério? Sério. Quer dizer, tem fila, não é só você ter o dinheiro, não. Você chega lá, você tem que esperar, às vezes, 2, 3 meses pra conseguir. Então, você pensa... Que desesperador, né? Eu falo, gente. Vai uns 200 anos aí. Agora, você pensa aqui no SUS. Olha, mas por falar nisso no SUS, eu quero elogiar uma clínica aqui em Goiânia, a Clínica Teia. Sim. Atende pelo SUS e a terapia ABA. E as crianças têm lá a terapia... Onde que fica a clínica? Acho que fica no setor universitário em Goiânia. Dica boa, viu, gente? Pega aí, anota, se você tiver o diagnóstico, você tem que ter o diagnóstico do seu filho, assinado por neuropediatra, você pode solicitar a vaga lá. Em Aparecida de Goiânia tem, e eu acho que inaugurou em Rio Verde. Eles estão conseguindo. E só aceita um especialista em ABA. Muito bom. Então, isso é muito bom, porque assim, a demanda tem crescido. Atualmente, 1 a cada 36 crianças nasce, né, com autismo nos Estados Unidos até 8 anos. E aí é isso. Nos Estados Unidos, eu ainda não visitei em loco, mas pelo que eu leio, pelo que eu vejo, eu falo, meu Deus, assim, é o que a gente queria para todas as crianças no Brasil. E aí, é o que eu te falei, esse podcast que eu comecei tem cerca de 1 mês só, o Autismo Sem Culpa. Gente, segue aí também. O bom é que a Tati deixa fazer merchan, gente. E isso não existe. Não, mas eu acho que tem que ser assim. Ninguém cresce sozinho, não. Todo mundo tem que pegar na mão e todo mundo junto. O seu público é o seu público, meu assunto é meu assunto, tá tudo certo. Não, e na verdade, a gente ajuda umas às outras. Eu tava vendo o programa que você também gravou e que vai ao ar da Aline. Isso, gente, foi top. Fantástico. O programa da Aline foi muito bom. Assistirem. Muito bom, e foi ótimo. E compraram o livro da Aline. Eu falei que eu ia recomendar o livro dela da Graça. O da Graça, maravilhoso. O Milagre da Graça. O Milagre da Graça. Ela tá lançando um que vai falar sobre ela, mas daí a gente vai fazer outro podcast pra falar. Não, eu me perdi. Do Autismo Sem Culpa. Por que eu pensei nele? Primeiro, pra tirar a culpa das mães. Não foi erro seu, tá, gente? O autismo é biológico, como eu falei, a criança nasce com autismo. Então,
A culpa não é de ninguém. Uhum. Como a gente estava conversando, isso faz parte da neurodiversidade humana. Sim. Sempre existiram pessoas com autismo. Sim, Sempre é porque existiram não era pessoas com síndrome de Down. diagnosticado, né? Ou também, antigamente, os pais tinham vergonha. Os pais não saíam com os filhos. Não. Era todo mundo estigmatizado. Vou te contar uma coisa chocante. Ah, Tô lendo um livro que chama A Outra Sintonia. ah. Você sabia que nos Estados Unidos existia, lá para 1920, 1930, concurso da família perfeita? Não. Sério, existia naquelas feiras, sabe? Dessas cidades do interior, assim, Sim. de agropecuária. Concurso da família perfeita, de acordo com a altura, com o peso, com a beleza. Então, famílias que tinham filhos com deficiência, Não participavam. não. E assim, é tão estarrecedor que quando eu estudei psicologia um tempo, eu não formei, eu só estudei. E aí a gente tava fazendo teve uma época sobre a luta manicomial. Sim. E eu fui muito voltada para dentro de ambulatório de psiquiatria. Eu estagiei no Vacilo Schuch. Eu tenho Nossa. muito interesse nessa área. Eu percebo que, na verdade, eu não queria ter sido psicóloga, eu queria ter sido psiquiatra, o comportamento, para mim, é interessante dentro do TCC. É muito interessante nas outras também, mas para minha cabeça não funciona bem. Para mim, funciona melhor daquela outra forma. Então, eu acompanho muito esse assunto. Você já ouviu falar do Hospício de Barbacena? Já, eu vi o filme. Ai, que horror! Você assistiu o Holocausto? Assisti. E aí, pra quem é mãe atípica, É triste demais, porque ficar pensando quantas que pessoas seu foram filho depositadas lá. poderia ter sido Porque, mandado pra lá. Porque essas mães, pessoal, igual ela tá falando aqui não é só nos Estados Unidos não, viu? E capaz que ainda existe em alguns Com locais, viu? certeza. Os pais não aceitavam as crianças nascerem diferente. Se elas percebessem qualquer tipo de comportamento, ou físico, ou comportamental, que não estivesse adequado, era hospício. Era. E os hospícios não são hoje ainda não é bom. Hoje ainda não tá longe de ser bom. Sim. Mas hoje diminuiu a lobotomia, diminuiu o choque, diminuiu muitos Sim. procedimentos agressivos. Ainda existe, não se fala, mas ainda existe. Mas antigamente era para todo mundo. Sim. Era um depósito de pessoas lá, Sim. onde não sabia onde que punha um filho, onde que não estava dentro dos padrões sociais. Era um depósito. Nossa, é tudo tão sério, porque É. a gente para pra pensar, é cultural. Cultural. Esse livro, A Outra Sintonia, ele começa contando a história do autismo a partir do primeiro paciente diagnosticado com esse nome, né? Uhum. Autismo. Foi na década, se não me engano, de 1940. O paciente chama Oliver Triplett. E o que foi recomendado para os pais? O quê? Que deixasse ele num sanatório nos Era. Estados Unidos. E eles É. deixaram o Donald lá. Eu falei, Oliver? Ixi, agora eu tô na dúvida se o nome dele era Oliver ou Donald. Ixi. Mas enfim, Aham. deixaram o menininho lá. Só que os pais, eles não ficaram... Isso na década de 40, né? Lá numa cidade pequenininha nos Estados Unidos. Não se contentaram com aquilo. E aí, chegou nos Estados Unidos um psiquiatra austríaco. Uhum. Mais humano. E eles foram, como eles tinham dinheiro, eles foram atrás desse psiquiatra. Eles tiraram, né? É por causa de outro filme aí que eu vi. Mas enfim, tiraram o Donald. E aí ele começou a fazer o tratamento. E aí foi quando ele pegou e deu o nome, né, pro transtorno, né? Uhum. Autismo. E descreveu os sintomas. Sanatório. E depois eles tiraram. E isso é difícil mudar culturalmente. Tanto que a inclusão a gente vê que ainda é um processo. A gente luta para o nosso filho ser incluído nas escolas, apesar da lei garantir. A gente luta pela inclusão nos espaços de lazer. A gente luta pela inclusão o tempo todo. Você tem que praticamente estar explicando: meu filho é autista, meu filho é autista. É muito delicado, né? Essa amiga minha, eu percebo que ela já verbalizou. Uma vez a gente saiu, foi num determinado ambiente religioso, e aí ela saiu de lá revoltada, porque ela não se sentiu acolhida, principalmente numa casa religiosa. Então, assim, eu vejo... Inclusão nas igrejas, você falou muito bem. Entendeu? Muitas mães
Muitas Muitas famílias famílias deixam de deixam frequentar a igreja. por causa da... E aí, como é que fica o lado espiritual dessa família? Que às vezes perturbador, já tá tudo bagunçado. Eu te falo, a vida virou. É um assunto perturbador, mas que a gente vai ficar para outro podcast. E eu queria falar sobre você, só que não deu tempo, o assunto é muito, então depois a gente marca outro. Com Me certeza. chame para ir no seu, que eu vou lá fazer o oposto que a gente fez aqui. Com certeza, Vamos lá conversar fazer. sobre você, que eu acho importante as mães saberem o que e as outras pessoas, gente, porque não dá para ser uma mãe típica, não dá para ser uma mulher normal. Ela sabe o que ela passa na vida dela. Uhum. Não é fácil. Eu já tive depressão pós-parto. Hum. Então eu sei que é difícil. Pode falar. Não, é isso, assim, se você me perguntasse que recado que eu daria, né, Isso. para outras mães atípicas ou mães que estão recebendo diagnóstico. Primeiro, a dor que você tá sentindo é totalmente lícita. Sinta essa dor, chore essa dor. Justamente. Ela é válida. Mas ela é uma dor por enquanto, assim. Ela vai passar. Ela pode ser que volte, mas ela vai voltar menor. Sinta. E é justamente isso. Nós não somos mães especiais. Sim. Eu não fui presenteada por Deus porque eu sou mais forte ou eu sou guerreira. Sim. Eu sou ser humana, ser humaninha. Não, porque eu falei ser humana, ficou estranho, ser Aham. humano. Como qualquer outra pessoa. E falar isso também, gente, assim, o diagnóstico do João veio... Quer dizer, já são 9 anos de caminhada. Eu já passei por... eu tô agora numa crise de depressão, gente. Pode não parecer, porque eu tô aqui Porque ela maquiada, tá linda. de escova, mas deixa eu te falar. Foi isso que eu consegui fazer hoje. Eu acordei de manhã, levei o João pro colégio, voltei pra casa, fiquei quietinha em casa, e aí depois, só 5 horas da tarde, eu saí, pensei em desmarcar aqui, não desmarquei. Ainda bem. E aí, tomei banho, fui no salão, escova, e não se engane, essa maquiagem também foi feita. Então, às vezes, a gente tá assim, sorrindo, mas só a gente sabe que tá passando por... Sim. Então, eu estou no momento, apesar de talvez, não sei se pareceu ou não parece, de depressão. Né? Eu faço terapia, Sim. eu tomo remédio, eu estou atualmente afastada do trabalho por 30 dias. Eu não sei se eu cheguei a comentar com a Tati, assim, eu agradeço a Deus por ser servidora pública. Eu passei no concurso público em 2010, eu ainda nem era mãe. Aham. Porque senão eu sei que eu estaria como muitas outras mães atípicas, Isso. desempregada. Ninguém vai entender quando você tem que faltar para levar seu filho na terapia, ou ninguém vai entender quando você tiver uma depressão ou uma crise de ansiedade, né? A pessoa quer você trabalhando e entregando resultado Números. o tempo todo. Então, é para falar, isso, a gente enfrenta desafios, mas tudo passa. Tô tomando meu remedinho, tô aqui lindona com a Tati, e é isso, vai passar. Gente, os remédios são necessários, viu? Isso, e eu tô toma esperando... seu remédio sem culpa, mas não fique Exatamente. medicada. Não vai Faça na cabeça terapia, dos outros, não. Faça terapia. Toma um solzinho Isso, que vai dar tudo certo. e dança em casa. A gente precisa de se cuidar, né, Carla? É verdade, precisa. Deixa suas redes sociais pro pessoal entrar em contato com você. Claro, vou deixar assim. Carla com C, Carla Lacerda Jorge, jornalista. E o Autismo Sem Culpa, o @Autismo Sem Culpa no YouTube também, Autismo Sem Culpa. Segue lá, se inscreva também no Pode Sintonizar. É isso, Tati. Autismo Sem Culpa. Isso, sem culpa. Sem culpa de estar com depressão, acontece com todo mundo, gente. Gente, isso é fase. Não tem como ela ficar 100% super feliz, não. Ela passa por dificuldades, a gente tem que abraçar e Obrigada acolher. pelo acolhimento. Gratidão. Até mais, até o próximo. Até o próximo. Beijo. Boa noite, pessoal. Gratidão. Beijo.